Consumidor acuado. O preço da gasolina dispara no DF. Só neste mês, o valor do combustível aumentou 5 vezes. Grilagem, advogados de Águas Claras e Taguatinga são alvos de investigação. Combate à dengue, donos de imóveis com focos do Aedes podem ser multados. SOS Saúde, vamos falar sobre os problemas relacionados ao sono. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A gente começa o Band Cidade falando sobre um assunto que já não é mais novidade entre os consumidores, só que mesmo assim todo mundo ainda se surpreende e se revolta: o aumento da gasolina. No começo da semana, o litro custava menos de R$ 4,00 nas bombas, mas recebeu um reajuste de mais de 10%. Em alguns postos, o preço chega a quase R$ 4,70. A alegria dos motoristas durou pouco. O preço nas bombas voltou a disparar. Nos postos, as placas mostram os mais variados valores do litro de gasolina, um mais salgado que o outro. Tem por R$ 4,29, R$ 4,35 e até R$ 4,67. Quem precisa abastecer não esconde a insatisfação. Aumentou 40 e poucos centavos, né? Uma lapada. Para quem trabalha com carro, é complicado. Para mim faz diferença. Indignação, né? Acho que tinha que estar mais barato um pouco. É difícil, né? Principalmente pra gente que trabalha, que depende da gasolina. Isso é uma revolta. Todo dia, um dia tá R$ 4,00, outro dia tá R$ 4,30. Tem posto aí que tá R$ 4,99. Fica difícil, né? Tem gente que está até cogitando outras alternativas de transporte. Se pudesse, tem que deixar. Andar só de ônibus e ônibus, a gasolina tá cara também, tá difícil. Somente nesta semana foram registrados 3 aumentos do valor do combustível nas refinarias. De acordo com o Sindicombustíveis do Distrito Federal, desde janeiro, a gasolina já subiu 33 centavos por causa do avanço das cotações internacionais de petróleo. Hoje nem as distribuidoras conseguem mais dar descontos para os revendedores. Então está muito difícil. Hoje em dia, se algum posto estiver vendendo a R$ 3,99, provavelmente ou ele tem estoque, algum estoque velho, ou alguma articulação aí diferenciada, seja fiscal, contábil, sabe-se lá como, ele consegue manter esse preço. O dólar tem subido muito nos últimos dias e a população está pagando o preço por isso, por esse modelo de negócio que a Petrobras adotou. Até terça-feira, a maioria dos postos ainda cobrava R$ 3,98 no litro do combustível. Agora, é bom o motorista ir preparando o bolso. A Petrobras autorizou um novo aumento nas refinarias para esta sexta-feira de 1,5%. O litro do combustível sem tributos será vendido a R$ 1,75. Para o presidente do Sindicombustíveis, a previsão para os próximos dias não é muito animadora. Com esse viés que está de alta, pode ser que a gasolina volte a chegar aos R$ 5,00, né? Haja bolso, né? E olha, o Brasil inteiro ainda está em choque com o massacre na escola pública em Suzano, na Grande São Paulo. A segurança nas escolas é um dos assuntos em debate. Aqui no DF, no Guará, um colégio particular chegou a instalar um detector de metal na entrada. O que para alguns é um exagero, para outros pode ser uma forma de evitar tragédias como a que aconteceu ontem. Um ambiente que é conhecido como uma segunda ou até a primeira casa de muitos alunos, a escola. Mas com os acontecimentos dos últimos anos, em que colégios foram alvo de criminosos, essa sensação de conforto e tranquilidade tem sido abalada. Ontem, dia 13 de março, mais uma unidade educacional foi devastada em um ataque brutal. Desta vez, 2 ex-alunos de uma escola em Suzano, interior de São Paulo, espalharam morte e terror entre funcionários e estudantes. A dupla de assassinos matou 8 pessoas, feriu mais 11 e se matou. Aqui em Brasília, para evitar casos como esse, algumas escolas já tomaram medidas de segurança. Nessa escola particular, por exemplo, existem 2 barreiras. A primeira é aqui nesse portão, quando o inspetor faz uma triagem de quem quer entrar na escola. A outra já é aqui na recepção,
quando alunos e funcionários passam por esse detector de metais que tem um aviso sonoro para a presença até mesmo de celular ou uma chave. Nós temos aqui o sinal sonoro, né, e o luminoso, aí eu peço para verificar a mochila. Eles me mostram o que tem, que às vezes é uma moeda perdida, uma chave esquecida. Mas aí a gente confere, vê que está tudo tranquilo e eles podem ir tranquilos para a sala de aula. O sistema, que conta ainda com 36 câmeras de segurança, foi instalado há 4 anos. Os alunos admitem que no começo foi difícil acostumar com tamanho rigor. Foi incômodo no começo, mas depois de um tempo a gente começou a entender que era uma segurança a mais. Mas hoje eles entendem que tudo isso é para preservar a tranquilidade no ambiente escolar. Eu acho que é super eficiente, né? Para não acontecer igual aconteceu lá em São Paulo. E é bem interessante porque muitas escolas não têm e acabam acontecendo tragédias como aconteceu. Eu me sinto muito seguro porque aí eu tenho uma garantia de que não tem nenhuma pessoa com alguma coisa letal para ferir. A direção tenta ao máximo controlar o acesso dentro da escola. No caso de ex-alunos, por exemplo, existe um limite para essa permissão. Os nossos ex-alunos, eles têm 2 paradas antes de entrar dentro da escola propriamente dito. Eles são muito bem-vindos, mas apenas na parte documental. Caso contrário, do portão para fora, e eles têm uma vida social e um acesso tranquilo. Dentro do ambiente escolar, não. Ela afirma ainda que todo o equipamento de segurança é eficaz para evitar casos trágicos, como o registrado na escola em Suzano, mas que a prevenção ainda é o método mais eficaz. Com o trabalho socioemocional dentro de sala de aula, semanal, com aulas, junto com a orientação escolar e com a psicologia escolar. Além disso, nós, enquanto educadores, somos muito atentos a qualquer sinal do aluno não estar bem integrado dentro da sociedade. Mas essa, por enquanto, é a realidade de uma escola particular. Mas na tentativa de estender esse cenário para a rede pública de ensino, o governo do DF vai lançar no início de abril o programa Escolas em Paz. A gente está pensando, sim, se a gente precisa de mais vigilantes, se os vigilantes precisam estar armados, se eles precisam ter um controle maior da entrada e saída dentro das escolas. Mas a gente precisa pensar em algo muito maior, que é por que essas crianças, esses jovens estão se automutilando. O número de suicídios em todas as sociedades no mundo está crescendo de uma forma absurda. Olha, o ato de terrorismo em Suzano provoca muitas discussões, algumas oportunistas, mas não podemos deixar de constatar como as nossas crianças e jovens estão à mercê da criminalidade dentro da escola, que antes era um lugar seguro. Esse fenômeno está muito mais próximo do que se imagina. Está em cada esquina, está na ponta dos dedos, nas redes sociais, em fóruns de discussão na internet, dos quais participavam os 2 terroristas de Suzano. Espanta que a inteligência da polícia não estivesse monitorando esse fórum, criado, aliás, por um sujeito aqui de Brasília, que foi o primeiro condenado por racismo na internet. Ele foi preso há 1 ano atrás. Nesse fórum, os bandidos pediram e obtiveram ajuda para adquirir armas, receberam dicas e até agradeceram essa cumplicidade. Suzano faz lembrar que a parceria com a Polícia Militar nos estabelecimentos de ensino aqui no Distrito Federal deve ser ampliada sem demora e que se deve iniciar programas de treinamento para que alunos, professores e funcionários aprendam a lidar com a violência que invade as nossas escolas. As cantinas irregulares das escolas públicas do Distrito Federal não estão mais funcionando. É o que a Secretaria de Educação informou ao Ministério Público do DF. Para o MP, essas cantinas funcionavam de maneira irregular. É que os 159 estabelecimentos se instalaram nas escolas sem participar de licitação. A medida de parar o funcionamento das lanchonetes vem de uma ação civil pública da Promotoria de Defesa da Educação feita em 2012. Em 2016, a Justiça aceitou o pedido e apenas no ano passado, um acordo foi fechado entre Secretaria de Educação, Ministério Público e cantineiros para a desocupação dos espaços em dezembro do mesmo ano. Com 3 meses e meio de atraso, o secretário de Educação, Rafael Parente, anunciou que as cantinas não estão mais funcionando. Em nota, a Secretaria de Educação disse que ainda estuda o que fazer com essas cantinas nas escolas públicas. E agora é oficial, o CPF virou documento único para acessar informações e benefícios do governo.
Carteira de trabalho, PIS, carteira de identidade. É tanto documento que às vezes muita gente se confunde. Mas agora o CPF vai valer para todos eles. A substituição de documentos pelo cadastro de pessoas físicas foi finalmente oficializada pelo governo. Com a medida, agora será possível usar somente o CPF para acessar informações, benefícios e dar andamento a processos administrativos em órgãos federais. O uso do CPF como alternativa não deverá fazer com que os documentos percam a utilidade. A CNH, por exemplo, seguirá sendo exigida enquanto os motoristas estiverem dirigindo, como prevê o Código de Trânsito. No entanto, o CPF poderá ser usado para buscar a pontuação de multas, por exemplo. O documento também servirá para solicitar extratos do INSS ou consultar benefícios de programas sociais. O decreto dá 3 meses para os órgãos públicos adaptarem os sistemas e procedimentos. Eles terão prazo de 1 ano para consolidar os cadastros e as bases de dados a partir do número do CPF. Começou hoje o pagamento do abono salarial do PIS e do PASEP para trabalhadores nascidos em maio e junho. Quase 4 milhões de pessoas têm direito ao benefício, que varia de R$ 83 a R$ 998, dependendo do tempo trabalhado em 2017. Para saber o valor e se tem direito, o trabalhador pode consultar o site caixa.gov.br/PIS, que aparece aí na tela. Tem também o telefone 0800 727 0207. E agora vamos acompanhar esse momento, a volta para casa nessa noite de quinta-feira pelas imagens do DR. Primeiro a gente vai lá para Épia, ali, não, na BR-040, perdão, ali perto de Valparaíso. Trânsito bem movimentado, muita lentidão por lá, né? Saída também para o entorno. Paciência para o motorista que está ali na 040. Agora a gente vai para a EPNB, ali sentido Riacho Fundo. EPNB já ali quase no balão, onde vai pegar a barreira lá em cima. Também bastante carro, um pouco de lentidão. Então paciência também para o motorista que está por lá, vai com calma. Agora a gente vai para a EPTG, ali no acesso ao Guará. Mudou agora de câmera para um outro ângulo, mas o ângulo que a gente tinha visto estava bem cheio também, acesso ao Guará. Então, quem está na IPTG corre o risco de pegar alguns trechos fluindo bem, outros com um pouco mais de lentidão. E a gente acompanha agora, para encerrar, o nosso giro na estrutural ainda aberta nos dois sentidos. Está fluindo bem, os carros estão andando na velocidade da pista. E a Vigilância Sanitária está de olho em donos de imóveis com focos do Aedes aegypti. Até agora, mais de 100 pessoas foram punidas. O repórter Rodrigo Miranda tem as informações. Olá a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos no período de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, todo cuidado é pouco, viu? Quem descuidar pode sentir no bolso. Isso porque tem multa aí para quem deixar o mosquito se proliferar dentro de casa. O valor mínimo dessa multa é de R$2.000. Para a gente entender melhor essa história, eu estou aqui com o diretor de Vigilância Sanitária, Manuel Neto. Manuel, como é que funciona essa multa? É uma legislação mais para conscientizar a população? É conscientizar, algo que a Secretaria de Saúde já vem fazendo desde 2004, mas também para punir aquelas pessoas que estejam, de certa forma, irresponsável, colocando em risco outra parte da população. Agora, há quanto tempo já vem essa legislação sendo aplicada e quais os resultados que já foram obtidos aí? A gente, desde 2016, tem um decreto que responsabiliza aquele cidadão que não está cuidando bem do lote, que está deixando água parada, que está deixando as condições de proliferação do Aedes. E a gente já tem aí em torno de 100 pessoas autuadas e multadas pela Secretaria de Saúde. Esse número é considerado alto? Não, esse número é um esboço. A gente tem quase 800 mil domicílios aqui no DF e a gente imagina que em torno de 80 mil domicílios as pessoas não tendo esse cuidado com a proliferação do Aedes aegypti. Então a gente imagina que esse número pode ser muito maior. E como é que vem sendo feita a fiscalização? É de casa em casa ainda, naquele método de conscientizar a pessoa, ir lá, bater na porta? Isso, a gente tem um indicador aí do Ministério da Saúde que é 4 visitas domiciliares por ano. Então a gente, fazendo um cálculo muito rápido, no mínimo 20 vezes cada domicílio do DF já foi vistoriado, as pessoas já foram conscientizadas e educadas. Aquela parte da população que por um motivo ou por outro não esteja atendendo a esses requisitos da não proliferação do Aedes, é que vão ser autuados e podem ser multados. Agora, quem não quer ser multado, qual é a dica que o senhor dá? É seguir aquelas regrinhas básicas, não deixar água parada, não deixar pneu, não deixar garrafa, fazer a limpeza do terreno, ou seja, tirar todas as condições de proliferação do inseto.
para não prejudicar a coletividade. Muito obrigado pelas informações, Manuel. Eu volto ao estúdio do Band Cidade. Ainda falando de dengue, vizinhos denunciam o criadouro do mosquito numa casa abandonada no Lago Sul há 6 anos. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. É um perigo para todo mundo, né? Oi, Juliana, boa noite para você. É um perigo, sim. Isso lá na QI 13, como você falou, é um problema já antigo. Há 6 anos essa situação. E os moradores lá já não sabem mais o que fazer, Juliana. Pelo menos 10 moradores desta rua já pegaram doenças relacionadas aí ao mosquito Aedes aegypti, como dengue e também Zika vírus. Agora, esse imóvel pertence à União, então eles estão cobrando para que a União tome providências. Ontem mesmo, nessa semana, a moradora contou para a gente que a Vigilância Ambiental esteve lá mais uma vez para aplicar veneno ali e tentar minimizar a situação. Inclusive, utilizou a rede elétrica de um desses moradores, porque senão não tinha como fazer o serviço ali naquela área. Bom, em nota, a Superintendência do Patrimônio da União respondeu que está tomando essas medidas paliativas, que é a aplicação de veneno. Eles pensam também em usar areia para cobrir lá essa piscina para evitar novos focos. Mas uma solução definitiva ainda está sendo estudada, Juliana. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite. Você já pensou em aplicar o dinheiro na Bolsa de Valores ou em outros tipos de investimentos? Sabe como fazer a escolha certa ou como evitar correr riscos? Nem sempre investir significa ganhar. Mas, ao mesmo tempo, algumas opções podem garantir bons rendimentos. Entenda melhor agora na reportagem de Érica Blenny. Tem muita gente por aí falando em investimentos, mas nem todo mundo possui uma realidade financeira que permita sonhar tão alto. Tá difícil, mulher. Não tem como investir, que não sobra, é tanta conta. E se fosse sobrar, de repente, mês que vem tá sobrando dinheiro, o que você ia fazer com esse dinheiro? Eu ia colocar na poupança e juntar para uma viagem. Viajar pode até ser prazeroso, mas definitivamente não traz mais dinheiro para o bolso. Nem mesmo colocar o que sobra na poupança tem sido uma boa opção, segundo os investidores. Se o objetivo for mesmo aumentar a renda, o melhor a fazer é parar de pensar na crise e buscar orientação financeira. Foi assim que Davidson passou de vendedor de motos a empresário e consultor financeiro de sucesso. Em meio à crise econômica mundial de 2008, de tanto ouvir falar sobre a tal Bolsa de Valores, se interessou sobre o assunto, estudou o mercado e passou a investir. Eu costumo dizer que naquela época eu tinha o dia para viver e a noite para dormir. Então, alguma coisa eu tinha que fazer. E o que eu tive que fazer foi buscar um meio para poder mudar a vida financeira, né? Nem tudo foram flores, mas saber perder e ainda assim continuar geralmente fazem parte de uma história de resultados positivos. Tive prejuízos, cheguei a utilizar dinheiro de aluguel, pensando, agora eu vou colocar o dinheiro do aluguel e vou fazer o dinheiro do aluguel, vou pagar o aluguel e ainda vou ficar com o dinheiro do aluguel. Tudo por água abaixo, perdi dinheiro do aluguel, perdi o aluguel. Então, assim, no início nunca vai ser fácil, eu acredito, para qualquer ramo. Este economista lembra que há uma variedade de investimentos que vão muito além da poupança e da Bolsa de Valores. A dica dele é procurar uma assessoria financeira para evitar possíveis golpes e perdas. A outra é ficar atento aos seguintes cuidados. Tudo começa com informação. Você tem uma curiosidade de começar a se informar, a participar de alguns cursos, palestras, procurar instituições que estão na mídia aí fazendo divulgação dos produtos. Você tem alguns bons investimentos dentro de plataformas independentes hoje. Você tem investimentos em renda fixa, títulos públicos, tá? E investimentos até um pouco mais arrojados, como multimercado, ações. Isso vai depender muito da carteira de cada investidor. Alexandre é empresário do ramo alimentício. Desde os 15 anos já tinha visão de investidor, montando o próprio negócio e reinvestindo o lucro para crescer. Fundamental fazer esse investimento, reinvestir na empresa, né? Você acredita no seu projeto, você acredita no seu negócio, uma boa parte você deve reinvestir, porque só cresce quem investe.
E olha, o fim de semana ainda não chegou, mas já tem evento rolando na cidade. Para quem gosta de baladas românticas, o cantor italiano Peppino Di Capri faz um show hoje no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Peppino Di Capri já tem 6 décadas de carreira, com mais de 500 músicas e nunca deixou de encantar o público com canções que celebram o amor, como os clássicos Roberta e Champagne. O show da turnê Per Amore conta ainda com a participação da cantora Zizi Posse. Será no Auditório Master do Centro de Convenções daqui a pouco às 10 horas da noite. Ingressos a partir de R$ 150. A seguir, SOS Saúde, vamos falar sobre os problemas relacionados ao sono. A gente volta já já.